Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Milene Aliverti, professora de violoncelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vim aqui compartilhar um pouquinho das minhas pesquisas e atualmente eu estou estudando o Ciro Pereira e a sua obra para violoncelo, Brasiliana número 3, né? Mais especificamente o terceiro movimento, que é um frevo. Bom, eu não posso falar da obra sem falar um pouquinho do compositor. Quem foi o Ciro Pereira? O Ciro Pereira nasceu em 1929 na cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Ele se considerava um músico popular, mas fazia música erudita por amadorismo, né? Ele iniciou os estudos de piano muito jovem, ainda menino, com o padre Dante Tosi. Enfim, começou a trabalhar com 14 anos na Orquestra Jazz Botafogo. Com 17 anos ele já estava compondo seu primeiro arranjo. Enfim, com 20 anos ele veio para São Paulo, mais ou menos nos anos 1950. E acabou que ele trabalhou muitos anos na Rádio Record, depois na TV Record, trabalhou na TV Tupi. Enfim, ele teve uma carreira muito bonita, um trabalho que ele fez aqui no Brasil muito significativo. Ele chegou a ganhar o prêmio Roquete Pinto, um dos programas que ele atuava, enfim. E nos anos 90, ele foi convidado para ser maestro e compositor da Orquestra Jazz Sinfônica. Foi lá que eu conheci o maestro. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né? Ter o convívio com o Ciro Pereira. Bom, ele assim, tem muita obra composta, né? Quartetos, poemas sinfônicos, concertos, e ele tem essa série que chama Brasilianas. As Brasilianas, ele fez a primeira em 1962, tá? E ele ganhou um prêmio menção honrosa no concurso que teve da cidade de São Paulo, tá? E esse nome Brasiliana, ele se inspirou nas obras que o Radamés compunha, que chamavam Brasilianas. Ele tinha o Radamés como um dos ídolos, ele gostava muito do Radamés, né? Em 1993 ele compôs a sua segunda Brasiliana para viola e orquestra. Em 98 ele compôs a terceira Brasiliana para violoncelo. Ele ainda fez mais uma outra Brasiliana para trompete e orquestra sinfônica. Bom, dentro dessa Brasiliana número 3 para violoncelo, o que eu gostaria de ressaltar é que ele usa bastante estratégias do frevo em si. E quais são essas estratégias? O que ele utiliza, né? Então, a gente tem que ver primeiro uma diferença muito interessante, é que os frevos, em geral, são compostos para instrumentos de sopro, né? O fato do Ciro ter composto esse frevo para violoncelo e orquestra de câmara já diferencia esse frevo dos demais, né? Porque ele é um frevo único. Até agora, ele é o primeiro frevo composto para violoncelo e orquestra. Não tenho conhecimento de nenhum outro frevo para violoncelo e orquestra. Tem pedaços de concerto, mas não um movimento inteiro, enfim. É o primeiro frevo para violoncelo e orquestra, né? O que é o frevo? O frevo é uma dança e uma música do Nordeste, né, onde a parte dançada ela é folclórica e a música tem um autor identificado, tá? É o gênero característico do carnaval pernambucano, né? E a etimologia da palavra vem do verbo frever, né? Então, frever a água, frevendo, né? E é a característica do frevo, né? Essa ebulição, esse movimento, aquela coisa que não para, né? E a Unesco, ela declara o frevo patrimônio imaterial da humanidade em 2012. Então, esse é um fato bastante relevante, que o frevo faz parte do nosso patrimônio imaterial, não é? Bom, o frevo também ele tem uma data de nascimento, isso é interessante, né?
A gente comemora o dia 9 de fevereiro de 1907 como o nascimento do frevo. Foi a data em que apareceu o nome frevo pela primeira vez nos jornais de Recife, não é? Isso é interessante. Então é um dos primeiros gêneros que tem uma data de nascimento. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um quadro, tá? Que mostra a estrutura geral desse frevo da Brasiliana número 3, né? Aqui vocês podem ver a organização composicional com a introdução de 4 compassos, né? O material apresentado pela orquestra, mais a bateria, a parte A que se repete 2 vezes, com o material apresentado uma vez pelo solista, outra vez apresentado pela orquestra, a parte B do compasso 40 ao 70 é o material apresentado pelo solista. Depois, quando a parte B reaparece, é apresentado tanto pela orquestra quanto pelo solista. A parte A retornando no compasso 103 e uma pequena codeta que se constitui de uma escala descendente até a finalização, um acorde em dó da orquestra. Né? Aqui a gente pode ver a organização composicional que o Ciro utilizou, né? A gente pode notar também essa alternância na apresentação do material, ora pelo solista, ora pela orquestra. Esse jogo de pergunta e resposta é característico dos frevos de rua. Tá? Outra característica dos frevos esse frevo em particular, ele é repleto de semicolcheias, né? E o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, classifica esses tipos de frevo, frevos instrumentais, frevos de rua, como o frevo ventania, tá? Em relação à textura, bom, agora a gente vai falar um pouquinho, mostrar um pouquinho o que a gente já fez, né? O manuscrito original, um pouco da nossa edição, e aqui a gente pode ver a textura que quando o solista entra, as cordas fazem o acompanhamento da melodia em blocos de acordes, né? Um outro elemento típico dos frevos, que é utilizado por Ciro, é a escala mixolídia. Essa escala ela é usada tipicamente na música nordestina e ela aparece logo na entrada do solista. Ele usa uma escala de Ré bemol maior com a sétima baixada. Né? Outra coisa que a gente pode notar, olhando a partitura, é a acentuação das cordas logo na introdução. E as cordas fazem acentos de 3 em 3 colcheias, né? Dando a sensação e a expectativa de uma peça ternária, quando na verdade ela foi composta num compasso binário, né? Isso configura uma hemíula, né? E quando entra o solista, a gente tem a sensação de aceleração, né? Porque ele entra com as semicolcheias e isso dá para a obra uma rapidez muito interessante, né? Nesse frevo, o compositor colocou cifras na parte da guitarra. E essas cifras mostram o caráter da funcionalidade dos acordes, né? Então, o Ciro se utiliza de acordes, só que bastante ampliados. Ele usa muitas décimas primeiras, décimas terceiras, enfim, né? Ainda eu preciso colocar aqui na parte B, harmonicamente ela é menos estável que a parte A, porque na parte B a gente tem acordes mais ambíguos. A minha pesquisa tem o objetivo de fazer uma edição prática dessa obra, como um todo, a Brasiliana número 3, para violoncelo e orquestra de cordas. Eu fiz uma redução para piano também, e o nosso objetivo, claro, além de divulgar o compositor, é ampliar um pouco o repertório para violoncelo, né? Então, quem está me ajudando nesse objetivo, na parte da edição, é o Jefferson Collin, que está fazendo doutorado na URGS, e quem me ajudou com a parte do piano foi a minha amiga Lúcia Servini, que atualmente mora na França. Então, com ela, a gente conseguiu gravar o frevo. Também queria agradecer o maestro Carlos Volker Fescher,
que é o atual maestro da orquestra do Instituto de Artes da URGS, que aceitou o desafio de tocar comigo o frevo da Brasiliana número 3 do Ciro, que é o que a gente vai colocar aqui para vocês. Então, dessa maneira, eu espero que vocês escutem e apreciem a nossa música. Muito obrigada.